sair, a gente vai dar início já para não perder tempo também ao segundo painel, que contará com a presença do Dr. José Casalta Nabais, e primeiramente quero cumprimentar o professor que já está aqui. Boa tarde, professor, que eu sei que aí em Portugal já está de tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palestra vai ter o tema O Estado Fiscal como Fundação do Estado de Direito, e para apresentar melhor o professor, eu quero convidar como debatedor o Dr. Felipe Xavier Ribeiro, que é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, procurador do Estado da Bahia, professor de Direito Tributário e autor de livros e artigos jurídicos. Eu passo a palavra a você, Felipe. Olá, bom dia a todos, doutora Juliana, professor José Casalta, bom revê-lo novamente, dessa vez por teleconferência, né? Para não alongar muito, eu vou passar o extenso currículo do professor Casalta, do currículo de fôlego. José Casalta Nabais, ele é professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde lecionou por 45 anos na licenciatura, que acredito que seja equivalente à nossa graduação, né, professor? Me corrija se eu estiver errado. No mestrado, também no curso de doutoramento. Ele é mestre, tem um mestrado em Direito Fiscal, que foi o título obtido em 1992, e doutor em Ciências Jurídico-Políticas, com um grau obtido em 1998, por ocasião da publicação de uma tese chamada O Dever Fundamental de Pagar Impostos, que é uma tese super importante no mundo todo e que influenciou de forma muito contundente o nosso sistema tributário nacional. E foi de onde eu conheci o professor, por meio do meu mestrado, né, que eu fui estudar o que era, na verdade, o dever fundamental de pagar impostos, com base também na análise econômica, na análise econômica que o doutor Caio falava agora há pouco, né? Também tive a aplicação da análise econômica no meu mestrado, e aí daí que eu conheci o professor Casalta Nabais. Bom, além disso, o professor Casaldo foi assessor do Tribunal Constitucional de 95 a 89 e do presidente de 89 a 99, membro do Conselho Superior de Tribunais Administrativos Fiscais de 2006 a 2011 e membro da Academia Tributária das Américas, também membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Participou de cursos de pós-graduação e mestrado ou programas de doutoramento na Espanha, Itália, Macau, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Enfim, é um currículo muito extenso de fôlego que, se eu for ler na íntegra, eu vou acabar tomando o tempo para o professor Casaldo, que ele vai falar de um tema que é de suma importância, muito interessante, e que é muito atual e impactante. Então, desde logo, passa a palavra para o professor Casaldo. Obrigado, Sr. Dr. Felipe Xavier Ribeiro. E, antes de mais, boa tarde a todos. Enfim, dizer quanto é um gosto pessoal, académico, profissional, poder dirigir-me a um público, aliás, tão vasto quanto costumo aqui a verificar, falando sobre aquilo que eu sei, que é justamente sobre, enfim, os fundamentos da tributação, ou as bases, enfim, de legitimação da tributação. O Dr. Caio Albuquerque, que é o que eu estava a falar, que conforme tem, o Dr. também Juliana Lanes, de facto, já falámos um bocadinho. O tema que eu propus é, de facto, o Estado Fiscal com fundação do Estado, e saber em que medida é que o Estado Fiscal está ou não está, enfim, no lastro do próprio Estado de Direito. O Estado de Direito entendido numa determinada medida, num determinado sentido, que hoje está a ser posto em causa em muitas partes do mundo. Aquilo que é um adquirido civilizacional ocidental de 2000 e tal anos, mas sobretudo com a construção dos últimos 250 anos, enfim, 250 anos até aos anos 90 do século passado,
isso a que se chama Estado de Direito está agora a ser questionado por inimigos internos e externos. Se compreende, porque o Estado de Direito não é universal. Corresponde a uma pequena parte do mundo. Por acaso, a parte do mundo mais desenvolvido. E, portanto, isto tem muito a ver como é que os membros da comunidade integram uma comunidade política e como é que eles se responsabilizam por essa comunidade política. Os impostos é a responsabilidade financeira. Nós temos uma associação, ela tem custos. Temos que participar com a joia e com as cotas. Mas o Estado não é coisa diferente. Portanto, é disso que vamos falar um pouco. Em que medida é que o Estado... Isto não era preciso falar há uns tempos aqui, era algo que está mais ou menos como adquirido e, portanto, ninguém põe em causa. Agora faz falta, talvez seja importante refletirmos um pouco sobre o significado, o sentido e o alcance profundo que têm estas coisas. Porque, de facto, o mundo, nem todo é Estado de Direito. É aquele que está nas nossas Constituições, está na Constituição Brasileira de 1988, está lá um Estado de Direito. Qual é? Não é o do Putin, nem do Xi Jinping, nem da prática venezuelana, nem da cubana, acho eu, ou de uma certa prática latino-americana que agora está em voga. Claro que os povos podem optar, mas têm de ter consciência do que é que estão a optar e aquilo que estão a abandonar. Portanto, é disso que eu vou falar um pouco, o que é, portanto, essa ideia de que o Estado fiscal é um base, ou está no basamento do Estado de Direito. Por isso, é preciso sabermos do que é que estamos a falar. O Estado de Direito serve para tudo. Inclusive, estive-se a falar do Estado de Direito fascista, Estado de Direito nazi. Se verem as obras do Carl Schmitt, de uma determinada época, enfim, o Führerprinzip, o princípio do Führer, legitimava uma espécie de Estado de Direito alemão da época. Portanto, é preciso saber muito bem do que é que estamos a falar. E para saber muito bem do que estamos a falar, é importante saber o que é este Estado de Direito. Estado de Direito é o quê? A palavra Estado de Direito é simples. O Estado submetido ao direito. Mas o direito de quem? Quem é que o produz? O Hitler produzia direito. O Borbón estava submetido ao Hitler, estava submetido ao direito. O Xi Jinping produz direito. Estão submetidos. O Stalin também. Portanto, importa saber que direito é esse. Eu tenho logo aí no sumário que é o direito dos direitos. O Estado de Direito é o direito dos direitos fundamentais. E de quem? Não é dos animais, é da pessoa humana. É importante saber do que é que estamos a falar. Portanto, o Estado de Direito que nós temos nas nossas Constituições, que é um adquirido civilizacional de 2000 e tal anos, da cultura greca, ou romana, e até antes da Grécia, Mediterrâneo, e por aí fora, mas que teve o seu coroar e o seu êxito maior nos últimos 250 anos, enfim, na segunda metade do século XIX e até aos anos 90 do século XX. Até ao fim do século XX, em 1989 acabou o século XX. As concepções políticas, ideológicas e jurídicas que basavam, serviam de base, de basamento ao Estado, elas foram modificadas com a implosão da União Soviética e com, portanto, tudo aquilo que alguns chamam já pós-modernismo. Portanto, de facto, foi uma construção de alto êxito. A civilização ocidental, de facto, teve um êxito tremendo. A Europa atingiu, e a América do Norte, atingiu níveis de realização humana, que é isso que está, a função da humanidade é a realização humana de cada um dos membros da comunidade. Que não há memória anterior, não sei, pode ser que há 5.000 anos ou 6.000 anos já tenhamos estado melhor que agora, não sabemos. Para trás há muita coisa por saber. Mas pelo menos aquela história que nós conhecemos, até onde a nossa vista histórica alcança, de facto, a segunda metade do século XX, ou melhor, terceiro quartel do século XX, no Ocidente, é de facto o coroar de uma evolução em que a realização da pessoa humana atingiu os níveis mais elevados. E foi isso que foi consagrado como adquirido civilizacional, e foi isso que foi consagrado nas Constituições. Naquelas já tinham tradição democrática, naquelas que foram adotadas em substituição de regimes autoritários ou totalitários, e que hoje temos as Constituições.
E, portanto, quando falo em Estado de Direito, o Estado de Direito, o Estado em que está submetido aos direitos fundamentais. Não é qualquer direito, produzido seja por quem for. É o Estado dos direitos fundamentais. O que é que isso significa? Significa que o Estado reconhece, não concede, reconhece, aceita. Uma coisa tão óbvia como esta. O primado, ou a primazia, ou a preferência, ou a prevalência da pessoa humana em relação aos outros valores. Nomeadamente em relação aos valores comunitários. Seja a sociedade cívica, sociedade civil, mercadológica e política. Para dar exemplos de várias realizações societárias. A pessoa, antes de mais, está na família, está na sociedade civil no sentido, enfim, das organizações não económicas nem políticas, depois estar na sociedade mercadológica. Nós somos membros de uma sociedade mercadológica. Ou trabalhamos, ou organizamos a produção, ou proporcionamos fatores de produção, recebendo em contrapartida a troca, renda, juros, lucros, etc. É a sociedade mercadológica e depois a sociedade de orientação política. Portanto, significa que a pessoa é um valor que está antes e prevalece sobre a organização política, social, económica, comunitária. E, portanto, este primado da pessoa humana sobre a organização, seja ela qual for, é aquilo que, tradicionalmente, podemos designar o conceito ocidental de Constituição. É deste que estamos a falar. Estou a falar de outros. Pode haver outros. Tão legítimos como este. Desde que os povos o escolham. Coisa que eu tenho dúvidas. Se o escolhem. E, portanto, é disto que estamos a falar. Um direito produzido pela organização comunitária e pelos órgãos que nos representam nessa organização comunitária, estadual, mas um direito que tem valores, princípios, ou até direitos subjetivos, se assim entendermos, reportado de uma coisa que é, às vezes, uma fórmula passe-partout, chamada dignidade da pessoa humana, que tanto se fala, mas que tão pouco se pratica. Aliás, serve novamente, enfim, para grandes pantalhas de comícios políticos. Muitas vezes, e às vezes comícios jurídicos, que são puros comícios, pura narrativa jurídica, não são a realização prática. Portanto, esta é a primeira nota. Direito é um direito de direitos fundamentais, em que está, a primeira coisa, o primado da pessoa humana. E, portanto, o conceito ocidental de Constituição, em que, para além da organização comunitária, antes da organização comunitária, estão valores ligados à existência e subsistência e realização humana das pessoas. Portanto, isto depois implica outra coisa. Como é que então a sociedade se organiza? Quais são as esferas que há de ficar na pessoa e quais são as esferas que há de ir para a comunidade? E para que comunidade? Para a civil, para a mercadológica, para a política. Esse já é o problema. Como é que se organiza depois? Desde que se respeite esta ideia base, esta ideia diretriz que é o primado da pessoa. Claro que o primado da pessoa pode depois ter muitas formas de organização. Umas em que o peso da comunidade é maior do que outras, umas em que, enfim, o valor da pessoa, enfim, tem maior amplitude do que noutras, há uma larga margem na concretização depois que tem a ver com a dinâmica económica, social e política das comunidades, nomeadamente eleições democráticas, em que há governos em que dão mais peso à comunidade e outros dão mais peso ao indivíduo, e vice-versa. Mas isso está dentro da margem do respeito pelo primado da pessoa humana. Portanto, o respeito do primado da pessoa humana não significa uniformidade. Não significa apenas que é um modelo. Há muitos modelos. A história tem-nos revelado muitos com êxito, de parte a parte. Isto tem uma coisa. Como é que aqui a pessoa, a função da pessoa é viver e realizar-se num contexto de liberdade. Como é que ela se realiza? Bem, a pessoa tem necessidade de consumir bens e serviços. Esta é a primeira coisa. A quem é que cabe tratar disso? A quem é que cabe tratar dos bens e serviços que eu consumo? A Deus?
Fico à espera que ele me dê o maná, ao Estado, ao mercado, ou trato eu de tratar da vida? Bem, a primeira coisa da pessoa, sendo uma pessoa livre e responsável, cada um, à partida, é responsável por tratar de si, num contexto de liberdade. A pessoa deve ter capacidade de iniciativa para tratar de, enfim, se alimentar, enfim, de se vestir, etc, etc. Claro que isto é possível fazê-lo sozinho. Tem que ser com os outros membros da comunidade. Mas pode ser com os outros membros da comunidade de maneira autoritária ou de maneira livre. Ora, o que a história nos diz, e tendo em conta o êxito do Estado de Direito Democrático e Social, é esta a fórmula para o coroamento do terceiro quartel do século XX no Ocidente, é que as comunidades que maior capacidade de realização humana conseguiram foi aquelas em que há uma separação essencial entre a esfera do prover de cada um, a esfera do económico e a esfera da política. Depois, o que é que acaba cada uma delas? Pode haver mudanças, pode haver entendimentos, mas de qualquer maneira é essencial. Não pode uma esfera ser absorvida pela outra e vice-versa. E, portanto, isto tem a ver com eu, para consumir, tenho que produzir. Quem é que produz? É o Estado que produz tudo e dá-me tudo? Ou cada um trata de produzir num contexto de liberdade? Ora, aqui está a primeira nota também a este respeito. Produzir e distribuir numa economia livre ou de mercado. Livre ou de mercado. O mercado é por si uma ideia de liberdade. Aliás, já escrevi em 2010 e agora fui recuperar essas. Dizia numa nota que essa coisa de neoliberalismo é uma estupidez. Nem é neo, nem é liberalismo. Quanto a neo, totalitarismos e autoritarismos de Estado ou do mercado sempre houve. E haverá. Totalitarismo, alguém que é o dono de tudo e depois distribui o governo. Isto não é mercado. Isto é monopólio. É totalitarismo. É autoritarismo. Portanto, não é neo. Formas de totalitarismo e autoritarismo sempre houve económicos, políticos e sociais. Não é nada. Liberalismo, não. Onde está a liberdade? Então, se eu identificar com tudo, se é monopólio, onde está a liberdade? Portanto, eu acho que é a maior hipocrisia do mundo é falar em neoliberalismo. Nem é neo, nem é liberalismo. Nunca foi, nem nunca será. O liberalismo, se forem ler o Adam Smith, nomeadamente sobre os sentimentos morais, o liberalismo não é ter tudo e ficar com tudo. O liberalismo não é ter um Ronaldo a ganhar milhões. Nem um homem da Tesla, nem um Bezos. Isso não é. Isso é totalitarismo. A pretexto de mercado. Não é nada mercado isso. Isso é totalitarismo. É um indivíduo que tem o poder de ficar com todas as remunerações dos fatores de produção. Fica com tudo. Isso é liberalismo. Por amor de Deus. Se isso é liberalismo, então o Stalin era o mais liberal de todo o mundo. Tinha tudo. Tinha até a vida das pessoas. Os 120 milhões à volta. Estava morto. Pronto. Ou Hitler, ou outro qualquer. Ou outros, agora os atuais também nos falam deles. Mas portanto, há muito tempo. Nem é neo, porque totalitarismo sempre houve. Económicos, sociais e culturais. E nem é liberalismo. O liberalismo é a ideia da liberdade. É a ideia de que cada um tem a liberdade de participar na produção, distribuição e consumo dos bens com base na ideia da liberdade. Em cada um dos atores, sejam os quais forem, não tem um peso que condiciona os outros. Ou seja, um certo equilíbrio, uma certa proporção. Aí é que está a razão do direito do trabalho. Porque é que há direito sindical? Porque há cá direito laboral, o direito laborista. Porque justamente, na produção de bens e serviços, há uma parte naturalmente deficiente, que é o trabalhador está antigo, porque há hoje trabalhadores clássicos, há trabalhadores hoje tecnológicos que são monopolistas, que são fascistas desse ponto de vista. Ficam com tudo, não são nada trabalhadores. Ganham tanto que eles desnatam os lucros em relação aos outros. O direito de trabalho foi feito para proteger os fracos. Ora, quando os fortes trabalhadores eles exploram os fracos trabalhadores, isso é o direito de trabalho. É outra coisa qualquer, sabem o que quiser. Mas serve. Quando se utilizam os sindicatos para uma parte dos trabalhadores ficar com a mais-valia da outra parte,
tenho dúvidas que o Marx aceitasse que isto fosse libertação dos trabalhadores. Isto é a opressão dos trabalhadores por razões técnicas ou de capacidade, têm mais capacidade de impor as suas condições, é a exploração destes trabalhadores. Não, exploram os outros. Portanto, há uma separação essencial entre produzir e distribuir e consumir com base numa ideia de liberdade, que não é feita pelo Estado. Claro que depois o Estado tem a função de reguladora. E essa função de reguladora pode ser maior ou menor em função das opções políticas. O Estado pode ser mais intervencionista. Pode ser menos. Depende das maiorias que democraticamente forem eleitas. Pode ter uma concepção de um peso maior do Estado e um peso menor do Estado. Isto não põe em causa a separação essencial entre, de um lado, portanto, a sociedade mercadológica e, do outro lado, a sociedade política dirigida pelo Estado. E aqui temos, portanto, a primeira ideia do que estamos a falar. O Estado de Direito é um Estado em que o Estado submete ao direito. E a submissão ao direito é logo de quem a produz. Aliás, há um ano, quando eu me jubilei, eu era da direção e do Instituto. E eu me reuni e disse, eu não vou ser mais da direção. Então porquê? Porque me jubilei. Mas tu podia ser. E eu disse, não. As leis para mim, o primeiro destinatário das leis é de quem as faz. O primeiro cerne no Estado de Direito é o próprio que faz o direito. Quando assim não é Estado de Direito. O primeiro cerne da lei é desde logo quem a faz. Depois é a aplicação. Isso é que o Estado de Direito. Claro que depois na prática é muito complicado. O Estado de Direito é para os outros. O Estado de Direito para mim é fazer. Para os outros é cumprir. Não é. O Estado de Direito é em que o Estado está submetido ao direito. Ao próprio direito que o Estado faz. E quem o faz? Bem, e portanto, claro que esta distribuição primária dos bens e serviços, portanto, entre os participantes colaborativos ou cooperativos na produção de bens e serviços, a distribuição primária, em juros, salário, é que seja equilibrada. Que cada um que participa na produção a seus vários tipos tenha uma remuneração consequente. Tradicionalmente, o operário não tem. Por isso, é o reforço que resulta do direito sindical, do direito laboral, etc, etc. Mas, mesmo assim, conseguiu-se um êxito enorme no seu quartel do século XX. Não é agora assim. Agora, há de facto, aí uns fascistas empresários que ficam com tudo. Aliás, a economia digital favorece isso. Porque a economia digital não precisa de colaboradores. Não precisa de trabalhadores, não precisa de tal. Então, ele fica com tudo. Fica com juros, lucros, salários, rendas, tudo. Fica com tudo. Por isso é que essas pessoas chegaram a ricos muito rapidamente. É com Ford, ou Rockefeller, etc. Demoraram um tempo a serem ricos, que era a produção clássica, convencional, industrial. Na produção digital não é assim. Alguém fica com tudo logo desde o início. Portanto, é tudo dele. Por isso é que o homem da Terra devia pagar segurança social por todos os salários que não paga. E RPF por todos os salários que não paga. Etc, etc, etc. Só assim é que seria equilibrado. Não paga nada. Ele não precisa deles. Portanto, ele não explora os operários. Ele elimina os operários. Não precisa deles. Elimina-os, mata-os. Não precisa deles. E sem problema nenhum. A morte não é ativa, é passiva, é fácil. Portanto, isso são coisas complicadas. Portanto, é evidente que eu estou a falar do mundo, que já não existe. Estou a falar do mundo, que é o coroar de uma certa evolução do Estado de Direito até ao terceiro quartel do século XX. Claro que teremos de ter força e confiança para que estas coisas sejam ainda, enfim, replicadas no século XXI, ou pelo menos adequadas. Agora, a linguagem antiga aplicada ao século XXI muitas vezes leva exatamente ao resultado totalmente oposto. Por isso, portanto, claro que o Estado depois tem outra função, que é a função de redistribuir, a distribuição secundária. Já se questionou alguma vez porque é que, por exemplo, na Suécia, ou na Finlândia, ou na Noruega,
a redistribuição tem muito menos peso que nos países latinos. Sabem porquê? Porque a distribuição primária é boa. Se a distribuição primária for boa, se as empresas pagarem bons salários, etc., se houver um bom equilíbrio nas contrapartidas a cada um dos membros que participa da produção através dos fatores de produção, se cada um receber uma contrapartida razoável, fica pouco espaço para a distribuição. Não há pobres. Claro que há. Agora, por acaso, os países têm muitos pobres, sobretudo derivados da imigração. Mas está bem, é para isso que o Estado existe. Também. Por isso, a redistribuição, onde é mais necessária, onde há menos dinheiro para o Estado a fazer, que é os países, enfim, pedintes, na Europa, são os países do Sul, pedintes em relação à União Europeia. Pedintes porque vivem sempre de subsídios e de ajudas, auxílios, agora auxílios excepcionais por causa da pandemia, mas há sempre auxílios. E, portanto, esta é as primeiras ideias. É evidente que as minhas ideias provavelmente chocam, mas eu sou livre. Uma das coisas boas da minha vida é que fui livre sempre. Vivi numa época fantástica porque consegui ser livre academicamente. Já não é assim. Ou pelo menos, suspeito, já não é assim. E, portanto, aqui digo o que tenho a dizer como o escrevo também. Portanto, esta vez. Ora, o que é que isto tem a ver com o Estado fiscal? Ora, o Estado fiscal é exatamente uma maneira de financiar o Estado. Uma maneira de financiar o Estado correspondente a este entendimento das coisas. Portanto, o Estado não é dono da economia. A economia pertence à interação dos agentes económicos, que há de ser um quadro de relativo equilíbrio. Por isso faz falta ao Estado. O Estado tem que regular, tem que ter um adequado direito sindical, um direito laboral, um direito relativamente ao funcionamento das empresas, à concorrência, etc, etc, etc. É um direito de alta regulação e muito importante. Mas o Estado não é dono da economia. Regula a economia para que ela funcione, para que o mercado funcione como mercado e não como um totalitário qualquer. É outra coisa qualquer. Aliás, os totalitários utilizam o mercado, servindo-se do mercado, para dizer justamente que estão a fazer mercado. Não estão. Estão a fazer, enfim, tiranias a pretexto do mercado. Tiranias sobre os outros participantes na produção. Sobre os outros, não têm poder na relação de produção que eles têm. O Estado fiscal diz-nos como é que se financiou o Estado num quadro destes. Se a produção de bens pertence ao mercado, as pessoas são livres de ser trabalhadores, de serem empresários, de serem financiadores, de serem investidores, etc., de fornecerem os fatores de produção e depois receberem a sua remuneração. A sua contrapartida. Ora, é esta contrapartida, proporcionada pelo mercado, ou por uma economia livre, neste sentido, não noutros, porque o mercado tem servido para tudo, há maiores barbaridades que se fazem. Então, pergunta-se, como é que o Estado se financia? Se ele não é dono da economia, se ele não é dono dos bens e produtos que depois vende, então tem que haver uma maneira de financiar. Financia-se através de um preço que ele vai buscar às remunerações dos fatores de produção, ou aos próprios ativos produzidos. Então, o Estado vai aos salários, aos juros, lucros, rendas, patrimónios, ativos, consumo e pede uma parte sobre o património, sobre a renda, sobre o consumo. E, portanto, é o que eu chamo que o Estado financia-se heteronomamente. Financia-se de maneira alheia, através, enfim, de uma participação nos resultados positivos da produção. É que se a produção for negativa, está a ver que o Estado também. Aliás, quando a economia estoura, só temos pobres. Vejam a Venezuela. E fico muito triste, verdadeiramente, quando vejo que alguns países da América Latina parece que apostam na quebra das economias. E, portanto, na quebra da economia, terão uma multidão de pobres, facilmente formatáveis aos interesses de qualquer tirano da ocasião. Sempre foi assim na história e assim será
eternamente. Portanto, a economia forte e fortemente regulada pelo Estado, o Estado forte do ponto de vista da regulação, é a melhor maneira de as pessoas terem os seus direitos, liberdades e garantias, e sobretudo os direitos económicos, sejam culturais, garantidos. Portanto, neste quadro da economia de mercado, noutro quadro de outra economia, não sei, mas normalmente as outras economias não tiveram até hoje, ou não produziram até hoje, os resultados, enfim, com tanto êxito como teve a economia de mercado, neste quadro do Estado de Direito, democrático e social, da segunda metade do século XX. E, portanto, o Estado não se financia autonomamente. Os Estados socialistas, que conheceu a Europa, ainda conhecem um ao outro, mas são os marginais, os Estados socialistas, verdadeiramente, o Estado financiava-se autonomamente. Ou seja, ele era dono de toda a economia e depois distribuía. A distribuição primária correspondia, era a distribuição primária ímica. Mas essa distribuição primária não produziu os resultados que o Ocidente conseguiu. Portanto, é outra maneira. E atenção, a civilização ocidental é a civilização ocidental. Não tem que ser imposta aos outros. Não tem que ser imposta aos outros. Aliás, o grande erro do Ocidente, depois da queda do Muro de Berlim, foi a ideia de que era o fim da história, e o fim da história era a universalização de uma certa maneira de funcionar, que era a maneira do Ocidente. Isto deu mau resultado, pois tinha que dar. Aliás, vou contar aqui uma pequena história. Eu não sei se tenho muito tempo, senão, de qualquer maneira, isto é um diálogo, os senhores podem dizer o que quiserem, podem me chamar os nomes que entenderem. Isto chama-se liberdade. Eu critico, sou duro, mas aceito exatamente as mesmas coisas. Aliás, até poder mudar de opinião se me convencer. Mas terão que me convencer com argumentos adequados. Quando foram as primaveras árabes, nesse ano, já não sei o que foi, eu estava a dar uma aula de mestrado na faculdade, curiosamente, em que a maioria dos alunos eram brasileiros. Já tentei lembrar-me quem foi o aluno brasileiro que fez essa pergunta, mas até hoje nunca mais me lembro. E o aluno brasileiro perguntou-me o que é que eu pensava das primaveras árabes. Sabe o que é que eu disse? Disse o seguinte: olha, isso é um problema muito simples. Aplica-se a regra do pão. E vamos aplicar a regra do pão então aos países que agora pretendem as primaveras árabes. É muito simples, a regra do pão pode chamar PIB, classe média, chama-lhe o que quiserem, um par de tamancos. Não interessa. A regra do pão é muito simples. Eu tenho um pão. Estou na mesa. Tenho ali o pão na mesa e tenho pessoas na mesa. O pão dá para todos. Dá para todos. Tenho ali o pão, dá para todos. Como é que se distribui? Bem, a regra democrática é, bem, se dá para todos, não se distribui para todos. Claro que pode haver uma diferenciação, este precisa comer mais, aquele precisa comer mais, mas, portanto, não há problema. Há para todos. Isto o pão podem chamar PIB. Quiser. Claro que depois o PIB depende ainda do PIB bruto para o PIB per capita, que aí é a coisa confusa entre PIB e PIB per capita na Suíça é uma coisa, no Brasil é outra, por exemplo. Esta diferença. E eu em Portugal. E eu disse, vamos ver, os países do Norte da África têm pão? Têm pão para todos? É que se tiverem pão para todos, então... Ora, a distribuição que eu disse é a distribuição democrática. Se há para todos, ninguém entra em pânico. Todos têm pão. Pronto. Se não há para todos, a coisa é complicada. Estou na mesa 6, só para 4. Como é que se excluem os outros 2? Bem, tem que ser, não pode ser uma regra democrática. Tem que ser uma regra ditatorial. Quem é que fica e quem é que não fica? Ora, eu fiz o teste aos países da Norte da África, curiosamente só havia um que tinha pão, que era a Líbia. Tinha maiores reservas de gás e de petróleo relativamente à população que era pequena. Só que o problema, por razões tribais, etc., havia pão para todos, mas a regra de distribuição não seria adequada. Sempre havia alguém que ficava de fora. Portanto, concluí, não há condições. Mas vamos ver. O resultado está aí. Portanto, o problema é que, quando não há meios, escusamos estar com ideias de os poder distribuir. Não chega depois para todos, alguém vai ficar com a parte de cá. E, portanto, a distribuição do pão
até hoje, a melhor maneira de produzir e distribuir o pão, ou o PIB, mais êxito, poderá haver outra, mas esta é o que nós conhecemos, foi o facto de uma economia de mercado com uma especial regulação que chamamos de Estado de Direito Democrático e Social. E, portanto, nesse Estado, de facto, o Estado financia-se heteronomamente. As pessoas são livres de produzir, de consumir, etc., etc., e depois uma pequena parte vai para o Estado. Uma pequena parte que é muito grande, agora com o aumento da carga fiscal e do esforço fiscal, às vezes é tremendo. Corre o risco de se chamar de socialismo a frio, se chamava Albert Einstein em 1930, no artigo que publicou. O risco de um socialismo a frio, ainda antes do Hitler tomar conta do poder. Já ele alertava, na altura da República de Weimar, já ele alertava para esse problema. Que é o que agora está um bocado a verificar, é que todos os países estão a aumentar a carga e o esforço fiscal tremendamente. É evidente que o Estado não toma conta da economia por nacionalizações, enfim, com fiscos, etc., mas toma conta da economia através da via fiscal. Progressivamente, gradualmente. É evidente que esta era a teoria do imposto do Marx, que era conseguir que, através da progressividade do sistema, se mudasse o sistema. Nunca teve êxito essa teoria, mas essa teoria foi defendida. Eu não sei se era do Marx, foi defendida para os autores com base no Marx, que era a possibilidade de mudar o sistema, não. Através de um golpe, de nacionalizações, enfim, com fiscos, etc., etc., mas através da gradual captura dos ativos através do sistema fiscal. Portanto, aqui temos a ideia de Estado fiscal como a forma mais natural de financiamento da comunidade estadual numa sociedade em que tem por base o primado da pessoa humana, o primado de uma separação da sociedade dirigida pela economia de mercado. Não é só a economia de mercado, pois há a economia social, há a economia cívica, ou civil, que falam os italianos, dos finais do século XIX, etc. Há outras componentes, mas a do mercado é aquela que é o que prevalece. O terceiro setor, sendo muito forte, nunca, enfim, fica com a maior parte. E, portanto, aqui temos uma primeira ideia. O que é que isso significa? Agora, transferindo as coisas para o direito fiscal. É evidente que isso significa que também no direito fiscal o primado é o da pessoa. Não está muito bem. Isto, de outra maneira, a dimensão subjetiva do Estado fiscal é que qual é a nossa relação com o Estado fiscal? Qual é a nossa relação? Agora tem o nível do Estado, o que é que o Estado pode fazer? Ir lá à economia e buscar uma parte do resultado positivo da economia. E o cidadão, em que posição é que fica? Bem, o cidadão fica numa posição de que tem um dever fundamental de contribuir, desde que o seja de uma maneira justa. E isto significa também que no direito fiscal a centralidade não é o poder tributário, a centralidade é o contribuinte. Está esquecido. Quer dizer, o primado da pessoa humana no direito constitucional tem no direito fiscal o primado do contribuinte, se quiser. Transferidas as coisas para aqui. E, portanto, o protagonista essencial é o contribuinte, que é depois sujeito ao poder tributário. E, portanto, há o dever fundamental. Isso aí foi discutido no Brasil, porque há o dever fundamental, atribuir as maiores barbaridades, dizendo que eu era a favor do fisco, e não sei o quê, não sou nada a favor do fisco, aliás. Eu já escrevi, acho que uma vez, que a minha tese de doutoramento podia perfeitamente ter um outro título, que é o dever fundamental de não pagar impostos. O direito fundamental a não pagar impostos. Só não o pus lá porque na altura era politicamente pouco, era mais incorreto a outra do que esta. Era politicamente mais incorreto a outra. Mas, de qualquer maneira, a Constituição Portuguesa, aliás, até formulou o dever fundamental de pagar impostos através de um direito fundamental. Eu vou ler, não custa nada. O artigo 103, número 3. Já agora, há tempos num congresso em Málaga, um professor espanhol ficou doido quando eu li este artigo.
O artigo 103, número 3 da Constituição de 1976, diz o seguinte: ninguém pode ser obrigado a pagar impostos. Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos. Isto é um direito fundamental. Impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição, que não tenham natureza retroativa, ou seja, ou cuja liquidação e cobrança, ou cuja arrecadação se não faça nos termos da lei. Portanto, quer dizer, o dever fundamental está aqui formulado pela negativa, a partir de um direito. O poder tributário, ao estabelecer os impostos, e ao estabelecer a sua medida, tem do outro lado um direito fundamental. Os contribuintes têm de não ser tributados, não serem, enfim, obrigados a pagar impostos, senão aqueles que sejam estabelecidos conforme a Constituição, que não tenham natureza retroativa e cuja arrecadação se faça nos estritos termos da lei. Portanto, podia perfeitamente ter sido por esta via, não foi porque, enfim, os indivíduos, sendo pessoas, ou seja, livres e responsáveis, então elas têm este dever fundamental. Portanto, do ponto de vista subjetivo, a relação é o dever fundamental de pagar impostos e a centralidade do contribuinte. Não é só nesta relação, nós estamos a falar da relação de direito constitucional, poder tributário e sujeitos deste poder tributário. Se ligam ao poder tributário através do dever fundamental. A centralidade do contribuinte também tem que estar na relação de direito administrativo, na relação da liquidação, ou se vocês quiserem dizer, do lançamento. Na prática do ato administrativo, que determina quem e quanto paga de imposto, também há essa centralidade do contribuinte. E depois na relação mesmo de direito obrigacional, fiscal. É que uma vez estabelecido o imposto, feito o lançamento e tornando-se este definitivo, nós temos uma relação de crédito. Por isso, não é? Credor, Receita Federal, devedor, o contribuinte, de acordo com o ato tributário já fixo. Esta relação, para mim, não é uma relação de superinferiorização, é uma relação paritária. Credor, devedor. Por acaso, o credor tem garantias, mas os credores privados também podem ter garantias, desde que eles só aqui que são legais. Mas, para mim, não há nenhuma razão para isso. A garantia, a relação de direito constitucional de dever-poder é superinferiorização. A administrativo, enfim, o contribuinte e o ato tributário e o poder da Receita Federal de praticar o ato tributário também é, mas a obrigacional não é. Justamente porque não é necessário. O contribuinte não deve ser mais penalizado. Claro, se a lei o estabelecer, fica estabelecido, mas eu entendo que em Portugal, por exemplo, esta é uma relação paritária. Já escrevi sobre isso e continuo a escrever. Não tem sido muito contestado também, eu falo, mas às vezes não briga, pronto, se calhar é uma maneira de dizer que não estão de acordo comigo, mas então digam e confrontem-me. Eu fico um bocado frustrado de não ser contraditado. Confrontem-me que eu terei possibilidade de responder. Estarei também disponível, estou sempre disponível a ser convencido. Eu mudar de opinião. Desde que a argumentação me convence. Pronto. Esta questão agora, só faltei mais um pequeno aspecto, é esta questão do Estado Fiscal, é que esta dimensão agora também se fala muito. Mas quando se fala muito de uma coisa, é sinal de que a realidade é exatamente o oposto. E a narrativa é normalmente para compensar, o excesso de narrativa é para compensar o déficit de realidade. É frequente. Fala muito nisso, até a realidade é o contrário. E aqui temos também o problema que eu chamo a dimensão intergeracional. Cada geração deve suportar o Estado da sua geração. Mas como as gerações se interligam entre si, então é importante saber como é que a geração presente não trama a geração futura. Porque eu também já dei direito do património cultural e em 2010 escrevi uma frase que tem sido repetida por muita gente, que é que o passado não trama o presente e que o presente não trama o futuro. E que o futuro não trama o presente e que o presente não trama o passado. Aliás, eu fico sempre um pouco, enfim, quase estupefacto com
a ideia, agora todas as aldeias, todos os municípios, fazer museus, mais museus, mas era suposto nós vivermos a ver as pessoas. O melhor património cultural é a comunidade viva que está lá. Não é depois um museu, guardar um arado, mais uma charrua, mas nada. O passado deve servir para o presente e o presente para o futuro. Aliás, o passado devemos receber, enriquecer e transmitir. Portanto, também do ponto de vista financeiro, a geração presente não pode tramar a presente, a futura. Mas atenção, a futura também não pode tramar a presente. Então, como é que se consegue o equilíbrio? Muito simplesmente. Naturalmente, que os impostos que são cobrados hoje devem-se destinar a despesas de hoje. Mas pode ser que se destinem a despesas do futuro. Isto tem muito a ver com o problema do recurso ao crédito público. Tem muito a ver com o recurso ao empréstimo. A receitação, impostos, e são empréstimos. Atenção, os empréstimos são impostos do futuro. As despesas financiam-se sempre por impostos. Do presente, são os impostos. E do futuro, são impostos futuros. Porque a dívida pública vai ter que ser paga. Tem que ser as gerações futuras a pagar. Então, o que é que é aceitável que seja transferido para as futuras gerações? O que é que não é aceitável? Se eu, para financiar as despesas de hoje, recorrer a crédito que vai ser pago por impostos da geração futura, então é razoável que sejam despesas de que essas gerações também beneficiam. Por isso, chamadas os investimentos em infraestruturas, etc., compreende-se que sejam financiadas com empréstimos que as gerações futuras também vão pagar, porque elas vão beneficiar. A infraestrutura portuária, plataformas informáticas, etc., que têm uma durabilidade que vai para além da nossa geração, por exemplo, faz sentido que parte delas seja suportada por eles. Mas já não. Seja suportada por eles, empréstimos que são para despesas correntes de hoje. Se eu estou a recorrer a crédito para despesas correntes de hoje, estou a lançar impostos sobre as futuras gerações para me pagar impostos de hoje, para pagar consumo meu de hoje. Isto não é fácil. Até porque quando se começa a falar das futuras gerações, não é para as defender, é para as tramar. Mas, utilizando uma narrativa jurídica toda muito soft, a dizer, nós estamos a tratar de vocês, pois estou a tratar da saúde deles. Ou melhor, estou a matá-los. É uma maneira de tratar da saúde. Estou-lhe a tratar da saúde. Pois, é importante saber o que é que estamos a fazer. Porque quando vejo este discurso superlativo de qualquer coisa, fico logo a temer que, provavelmente, o resultado é o oposto. E este superlativo é justamente para encobrir esse déficit. Bem, posto isto sendo assim, chegamos agora, portanto, aos atuais desafios das fundações, portanto, até a fundação do Estado Fiscal. Uma delas é a crescente insustentabilidade do Estado Fiscal. Eu vou só falar desta, porque depois as outras são o problema do mundo físico, a pressão sobre a realidade física, que é o problema da economia digital, etc. Mas vou ficar por esta, porque, entretanto, já passaram. Eu não sei quanto tempo é que tenho. Está aí o doutor. Doutor Filipe, está por aí? Olá, doutor Filipe, porque é que eu tenho tempo até quando? Olá, professor, estou aqui, sim. Diga, tenho tempo até quando? Acho que a doutora Juliane está fazendo esse controle do tempo. Como? Doutora, a gente tem mais 40 minutos para palestra e debates, então fica à vontade para falar. Já não tenho falei para tanto tempo. Isto tenho, mas enfim, eu acho que não há depois uma fase de diálogo. Agora pergunto. Qual a pergunta, professor? Pode repetir, por gentileza? E há uma fase de diálogo depois com sim, assim. Eu acho que isto é muito importante, porque isto estar aqui a pessoa a debitar e tal. Né? Aliás, estas coisas estão escritas. Mas, portanto, quanto à crescente insustentabilidade disto, fala-se muito, eu sobre isto já podia falar imenso, mas não vou falar muito. Quais são os problemas hoje da insustentabilidade disto? Nós estamos aqui a falar, é evidente que, sendo isto direito financeiro ou direito tributário, é um pouco tudo isto. Nós temos a perspectiva financeira.
a sustentabilidade financeira, mas há muitas outras. Vamos aqui falar, ela está falando da sustentabilidade, pode ser dizer, a sustentabilidade estrutural. Depois temos política, económica ou financeira, social e ambiental. 4 mais 1, 5. Se calhar não vou falar de todas elas, mas é importante a estrutural. Eu já me referi à estrutural, quando falei da economia digital. Há um livrinho, aliás, do Vito Tanzi, The Termites of the State, as térmitas do Estado. Ele trata um bocado disso. Qual é esta crescente insustentabilidade estrutural do Estado? Como nós vimos, o Estado suporta-se, o Estado fiscal suporta-se indo às remunerações ou às contrapartidas que os atores económicos recebem de participar na produção de bens e serviços, participar ou consumir. A produção, distribuição e consumo. Esta economia convencional, esta economia industrial e comercial que nós a conhecemos até há pouco tempo, tinha relativo êxito. Porquê? Porque, de facto, através da tributação, das remunerações e da regulação da economia por parte do Estado, era possível estabelecer um equilíbrio razoável entre a distribuição primária e depois corrigir com a distribuição secundária ou a distribuição por parte do Estado, através do sistema fiscal e dos benefícios, etc., subvenções, subsídios, etc. Porque aí era fácil, uma pessoa para se realizar tinha que ir ao mercado, ou oferecer-se como trabalhador, ou como empresário, ou como financiador, ou como investidor, ou como, enfim, fornecedor de elementos da natureza para produzir, e, portanto, depois recebia a contrapartida. E nesta contrapartida o Estado tinha de buscar a sua parte. Impostos sobre o rendimento, sobre o consumo, sobre o patrimônio. O que é que se passou agora? Ora, com a vamos lá ver como é que eu vou dizer isto. Aqui há vários fatores. A economia digital. A economia digital, enfim, subverteu completamente este esquema de distribuição primária. Como já vimos. Por exemplo, o Sr. Bezos, o Sr. Tesla, etc., são muito ricos em pouco tempo, porque de facto ficaram com tudo. Mas também a financiarização da economia, em que a economia é financiada através de intermediários que ficam com tudo, e também o problema dos direitos de propriedade intelectual. São 3 segmentos que destroem, em larga medida, o underground da economia convencional ou clássica de industrial e comercial. Porque é que o Ronaldo ganha muito? Porque tem direitos. Mas quem é que dá esses direitos? Não foi Deus, são os Estados. É o direito que lhes dá. Podia não dar. E diz o Ronaldo, diz o homem dos soberbos, etc. Portanto, a maneira como são regulados os direitos de propriedade intelectual é que pessoas ganham, ficam com a maior parte do produto social com a mais-valia, mas mais-valia que nem o Marx alguma vez tinha sonhado. A financiarização da economia, portanto, essa intermediação sempre, títulos e títulos e títulos, e a economia digital puseram em larga medida em causa este esquema de produzir, distribuir e consumir, que era feito com base numa participação colaborativa ou cooperativa das pessoas todas, desde que tivessem as suas devidas habilitações. Portanto, como é que o Estado vai conseguir dessa contrapartida quando há muitos que não têm contrapartida nenhuma, porque não é possível. Aliás, já devem ter ouvido falar em propostas para se tributarem os robôs. Isto assenta nesta lógica. Se essas entidades, eles substituem os trabalhadores, então, se eles substituem, então que sejam os substitutos a pagar. As máquinas, etc. Essa preocupação em pôr os robôs, e se calhar outras coisas, se calhar agora outras realidades da economia digital, a pagar, iam pagar salários. O senhor quantos trabalhadores é que precisava? 100. Paga 100 salários. Este robô paga 100 salários. E paga 100 IRPFs. E paga não sei quanto de... etc, etc. Isso é que estaria correto. Isso é difícil. Estão a ver? Mas, portanto,
essa ideia de pôr os robôs a pagar, e teria a pagar também para a Seguridade Social, tem a ver com esta preocupação. Este é o problema que eu chamo de insustentabilidade ou dificuldade de sustentabilidade estrutural da maneira de funcionar do Estado. Porque, de facto, o financiamento do Estado fazia-se através dessa maneira de produzir, distribuir e consumir, que agora já não é assim. Porque há muita gente que não paga impostos nenhum. Uma parte da produção, de distribuição e consumo não paga. Não paga muito menos. Portanto, essa é uma primeira. Claro que isto podemos dizer que é uma espécie de sustentabilidade estrutural, geral. Depois temos as sustentabilidades específicas. Vamos começar pela política. Normalmente ninguém fala em sustentabilidade política. Mas há autores que falam. O que é isso de sustentabilidade política? Também os governos são sustentáveis pelos seus eleitorados? São. O problema não está aí. A partir da paz de Westfália, com as guerras religiosas, no século XVII, nós tivemos aquilo que se chama os Estados-nação, em que cada Estado, tendo um determinado âmbito territorial e pessoal, portanto, tendo um conjunto de pessoas e um conjunto de território, tinha condições para realizar as aspirações desse território e desse povo. Num quadro de soberania, era soberano. As soberanias nacionais dos Estados-nação saídos da paz de Westfália. E isto foi funcionando até o século XX. Ora, hoje não é bem assim. Hoje, a grande maioria dos Estados não tem condições de satisfazer as necessidades dos seus cidadãos. Não tem dimensão. Não tem, se quiser dizer, escala territorial e pessoal para satisfazer as aspirações. Por isso, as integrações. Porque é que há a União Europeia? Porque justamente nenhum Estado europeu atualmente tem condições de se satisfazer por si próprio. Podem satisfazer no comércio internacional e tal, com alguns jogos, como por exemplo a Noruega e tal, mas não dá para todos. Se não se juntarem, não têm dimensão. E isto vale também para a Alemanha. Não vale só para países pequenos, Portugal e tal. Portanto, ou seja, quando eu voto em Portugal, eu estou a votar num governo que sei que uma parte ele não tem capacidade de fazer. Isto é sustentabilidade política. Tem que ser outros a fazer, ou em conjunto. Depois, nós votamos no governo, votamos no indivíduo para, enfim, ir para a porta da igreja a pedir umas esmolas à União Europeia. Isso é soberania, isso é voto. Eu estou aqui a fazer um bocado, enfim, caricatura, mas é um pouco isso. Portanto, este é um problema de insustentabilidade. Os Estados, a maior parte dos Estados, nesse ano que saíram da paz de Westfália, não têm hoje condições de serem Estados-nação. Muita pena, foi bom, mas acabou. Portanto, esta é a insustentabilidade política. Portanto, quando nós dizemos, não taxation without representation, nós pagamos impostos. Pois está bem, mas com estas limitações. Depois, a insustentabilidade financeira é o problema de que, se nós vamos cobrar, isto está ligado à estrutural, mas está ligado também ao problema, mesmo não sendo estrutural, à capacidade de fuga. Porque mesmo aqueles que distribuem, ainda produzem de uma maneira convencional ou clássica, conseguem, através da globalização, não pagar impostos, ou melhor, pagar impostos onde pagam menos. Ou melhor, estarem localizados onde não pagam ou pagam pouco. Seja em relação aos trabalhadores, e também tem a ver, eles também, enfim, fintam, driblam a legislação laboral, a legislação de investimentos, etc., ambiental, driblam tudo. Mas aqui estamos a falar da fiscal. E, portanto, a dupla não tributação é mais frequente. É evidente que há alguns instrumentos, mas são instrumentos muito lentos, muito fracos, com implementações nunca mais, quase ad eterno, como sei lá, o BEPS, ou agora também essa coisa da, o que é que eles chamam?
aquela, a 1 e 2, pronto, da OCDE e da G20, portanto, agora falha-me. Portanto, o que vem desde o BEPS, etc. Há aí várias maneiras. Por exemplo, por exemplo, aquela tributação, uma delas dessa, que é a 2, que é uma tributação mínima sobre as empresas. Mas é uma tributação mínima para quem tenha 750 milhões de euros. Não é nada. E é para implementar, não sei quando. E a alicota é 15%. É tudo muito bonito, mas é tudo lá para as calendas. Calendas futuras, não para as passadas. E, portanto, é sempre muito complicado. Portanto, essa insustentabilidade financeira, económico-financeira, é exatamente essa visão. Depois, a insustentabilidade ambiental. A insustentabilidade ambiental, quer dizer, depende muito, porque o ambiente é de todos. Mas a preocupação com o ambiente é só de alguns. Ou melhor, alguns acham-se na obrigação de cumprir o deles e o dos outros. Sendo certo que não cumprir o dos outros ficam piores. Eu nunca percebi essa pancada da União Europeia de querer andar à frente. Se a China continuar a poluir, vamos continuar a poluir até que está a fundo, acabou. Vamos estar a sacrificar-nos. Não interessa de nada se eu me sacrifico. Se eu deixo de comer e morro como mártir ambiental, pelo outro lado, isso outro faz a poluição que eu devia fazer, então a morte é zero. Portanto, eu nisso acho que os Estados deviam ser mais exigentes em relação aos outros. Ou os que eu cumpro também, então nós também não cumprimos. Afinal, claro que há razões para alguns países terem exceções. Lá em África, há uma Ásia, etc., até porque, em razão do seu desenvolvimento económico, eles têm direito também ao desenvolvimento económico. Também têm direito a poluir até chegar àquele nível que os ocidentais lá chegaram. Também estou de acordo com isso. Mas a partir daí, é o caso da China. A China tolerou-se. Mas agora já não, já cá está em cima, porque já está a continuar a poluir. Portanto, e depois também a sustentabilidade social, que é o problema. Como é que as populações obtêm as suas remunerações e, sobretudo, as suas reformas e pensões. Que também é um problema muito complicado. Por exemplo, aqui a vizinha Espanha, nos últimos 5 anos, já triplicou ou quadriplicou os custos das pensões. Conclusão, está falida. Ou seja, os que recebem pensão em Espanha neste momento já é com empréstimos. Porquê? Porque este governo social ou comunista entendeu que para estar no poder, dar, mas consegue manter-se no poder, acho mesmo assim, vai perder mais ajuda. Portanto, nisto em Portugal, diferentemente, curiosamente, e mesmo este governo, aumentou a idade da reforma para os 66,8. Agora reduziu porque, entretanto, a esperança de vida diminuiu. Estava nos 66 anos, 8 meses, passou para 66 anos e foi 4. Aí estamos bem. Já os franceses também não, os franceses estão na idade média. Os impostos, não havia retenção na fonte, só agora conseguiu. Desde o de Gaulle, que andava a ser prometida. A retenção na fonte do imposto de rendimento são as pessoas físicas, lá conseguiram. Mas agora não conseguem as pensões. E a reforma aos 62 anos, que é para os 64, e eles verdadeiramente tinham que ir para os 66 ou 67, de acordo com a esperança de vida francesa, mas não conseguem. É evidente que assim, quem vier depois que apague a luz. É assim que nós estamos a proteger as futuras gerações. Fazemos leis e declarações e mais isto e mais aquilo. Mas na prática nós estamos a comer tudo o que era deles, o que devia ser para eles. Portanto, por isso é que acho que a sociedade atual, e a jurídica também, incluída a jurídica, atingiu níveis de hipocrisia e de cinismo nunca imaginado. A maior parte das leis é esse puro cinismo sobre as crianças, sobre os animais, sobre as gerações futuras, é tudo, sobre as mulheres, é tudo uma grande hipócrisia. Fazem-se muitas leis, mas depois a gente vê o resultado ao contrário, como aconteceu agora em Espanha aqui com o SI, é SI. Já libertaram 500 pedófilos. Vão continuar a libertar, mas até não sei quantos. A pretexto de proteger, enfim, arranjou-se mais uma crueldade contra as vítimas. Mais uma crueldade sobre as vítimas. Bem, portanto, esta insustentabilidade, já falei das insustentabilidades todas, depois tem problemas específicos, a erosão da figura dos impostos. Eu continuo a insistir que a razão de ser do Estado Fiscal assenta numa distinção muito clara entre tributos
unilaterais, impostos e tributos bilaterais. Estamos a falar da estrutura da relação jurídico-tributária. E para mim isto é muito claro, porquê? Porque a legitimidade de uns e outros é completamente diferente. O imposto tem uma legitimidade política. Porquê é que eu pago imposto? Porque sou membro de uma comunidade política e tenho capacidade contributiva. Portanto, se eu estou contra os impostos, só posso chamar ladrões aos deputados, aos senadores, etc., porque aprovaram o imposto. São eles que mandam isso. De acordo com a não taxation e alta representation. É assim. Eu votei neles, eles aprovam aquilo. Aprovaram. No próximo voto, esta legitimidade política. Já os tributos bilaterais não têm uma legitimidade, não é de Estado ou política, é uma legitimidade de mercado ou económica. Nos tributos bilaterais eu pago porque eu obtive uma prestação. Os tributos bilaterais, taxas, contribuições, chamemos o que quiserem, um par de tamancos, se quiserem, um par de voltas. O certo é que, se for estruturalmente bilateral, nós temos ali uma relação de troca de utilidades. Está cá, toma lá. Dou-te 10. E, portanto, a legitimidade é uma legitimidade económica ou de mercado. Por isso é que tem que haver bilateralidade e equilíbrio, num certo balancing test entre o que se presta e o que se contrapresta. Se não houver esse equilíbrio, então estamos falando do imposto. E então a lógica é outra. É a lógica do poder político que impõe. E muito bem, de acordo com a Constituição. Desde de comprar a Constituição, tudo bem. Desde de comprar aquele artigo 103, número 3. De acordo, é obrigado a pagar imposto a não ser que tal. Bem. Portanto, ora, isto é muito fácil de dizer, mas depois o problema é a realidade. A realidade é que o que se verifica é que há uma grande erosão destas figuras. Portanto, nós estamos a assistir à criação, cada vez mais em todos os países, de taxas, contribuições adicionais, às vezes têm os mais variados nomes, mas que são figuras que estão algures entre o imposto e o tributo bilateral. E, portanto, isto cria uma certa confusão. E, portanto, este é um problema, é um desafio. É evidente que estas contribuições, aquilo que eu chamo, aqueles impostos que não usam dizer o nome, que são impostos, mas têm outro nome, isto é um problema complicado, desde logo na comparação da carga fiscal e esforço fiscal. Quando nós lemos a carga fiscal, o esforço fiscal do Brasil face aos outros países, ou de Portugal, atenção, há lá cifras negras que não estão lá. As taxas e as contribuições bilaterais não estão lá. Está lá os impostos e as contribuições para a Seguridade Social, mas não estão os outros. À medida que a gente vai aumentando a outra fatia, são cifras negras que escapam sequer à comparabilidade internacional. Quer dizer, o senhor paga e nem conta, como pagou. Porque não vai à conta da carga fiscal e do esforço fiscal. Suponho que sabem qual é a diferença entre carga fiscal e esforço fiscal. A carga fiscal tem a ver com o PIB bruto. O esforço fiscal com o PIB per capita. Ou seja, com o rendimento disponível que a pessoa tem. Por exemplo, Portugal tem a mesma carga fiscal da Alemanha. Imaginemos 38%. Significa que 38% do PIB vai para o Estado. Agora, se passarmos a cada um dos contribuintes, portanto, ao PIB per capita, isto é completamente diferente. Quanto é que fica? Qual é o salário médio na Alemanha? Imaginemos, é 200. Paga 38, mas fica com 38 vezes 2, portanto, dá 76. Fica com o resto. 136 dá 160 e tal. O salário em Portugal é 100. Então, menos 38, está a ver quando é que fica. Não é bem. É evidente que o salário da Alemanha não é o dobro do português, mas não anda muito longe. Portanto, o português fica com 66 euros, para quem está? E o alemão, com 160 e tal. Mas a carga fiscal é a mesma, mas o esforço fiscal, aquilo com que a pessoa fica disponivelmente para depois tratar, é completamente diferente. E isso normalmente não se fala muito. Isso é que é importante. As pessoas não consomem PIB, nem consomem percentagens. Consomem bens.
Porcentagem de educação menor. Portugal subiu o salário. Não interessa. Quanto é que é? Antes era uma miséria, agora a miséria é. Então, para bolas. Outra questão. A alteração do papel dos atores tributários. Também agora, passando das figuras, dos tributos, para os atores, para os atores tributários, e vamos enumerá-los, vamos vê-los desfilarem no palco, pela ordem, e os atores tributários pela ordem são o legislador, o contribuinte, a administração tributária e os tribunais. Temos aqui os 4 atores. O primeiro é o detentor do poder tributário, que se confronta com o contribuinte através do dever fundamental, a relação de direito constitucional. Esse deve fazer boas leis e equitativas, etc. O legislador. Esse é o primeiro a intervir. Sem lei não há imposto. Depois, para haver imposto, isto é abstrato, em concreto, para haver imposto, depois é preciso que alguém pratique o facto tributário. Chama-se contribuinte. Claro que é por causa do contribuinte que existe direito tributário. Direito no sentido de direito que garante direitos e que limita poderes. E, portanto, já disse atrás, todas as relações tributárias, a constitucional, a administrativa, a obrigacional e depois a jurisdicional, quando se for para o tribunal, todas elas estão centradas, ou devem estar centradas, no contribuinte. E isto tem a ver com o problema do primado da pessoa humana. E, portanto, qual era o papel? Bem, o papel destes atores também se alterou alguma coisa. Também se alterou. Por um lado, o papel do legislador. O legislador, como sabem, tem que criar impostos de acordo com uma Constituição Fiscal muito exigente, o princípio da legalidade, da não retroatividade, da capacidade contributiva, etc, etc. E em relação à legalidade, como sabem, defendeu-se muito, ainda há quem defenda a chamada tipicidade fechada, portanto tem que ser tudo definido na lei, se não for na lei, está bem. Isso é a música que eles querem. Na prática não é possível. Tem que se deixar cada vez mais para a administração tributária, neste caso para a Receita Federal, muitas vezes, enfim, através de circulares, esses ofícios, etc. Os ingleses chamam rulings, muita matéria que devia até ser do legislador, e que não é. Portanto, há uma certa deslocação do legislador para a administração tributária. Não para aplicar, mas para a administração tributária ainda redesenharem o imposto, porque complementa, etc, etc. E feito através de ditos de regulamentos internos, que ainda é mais grave, porque tem menos controle. Portanto, há aqui uma certa deslocação do papel do legislador por razões de ordem técnica e ordem política. Ordem técnica, porque o legislador às vezes não sabe muito bem a matéria. E por razões de ordem política, porque muitas vezes a questão é um bocado chata e tal, é melhor tratar cá, assim, não é popular. É uma matéria que seja popular no Congresso. E, portanto, deixar. É um fundamento jurídico, fundamento político, muitas vezes, para deixar para empurrar para o seguinte. Portanto, há aí uma certa transferência do poder do legislador. Talvez no Brasil não tanto, mas em Portugal isso é visível. Na Europa. Depois a administração. A administração empurrou para quem? Para o contribuinte. Como sabem hoje, quem é que lança, liquida e cobra os impostos? Quem é que faz a arrecadação dos impostos? São os particulares, são as empresas. O IVA, ou seja, aí o ICMS, é todo. São as empresas que administram. O IRPF também, o Imposto sobre Sociedades também. Portanto, quero dizer, a parte dos impostos são administrados pelos particulares, aquilo que eu chamo de administração privada dos impostos. O que é que faz a administração tributária? Bem, controla, supervisiona e, portanto, de vez em quando pratica lançamentos oficiosos, ou que nós chamamos de liquidação oficiosa, quando, de facto, o contribuinte não faz. Ou ele próprio ou o terceiro. Portanto, já estão mesmo a ver. O legislador empurra para a administração. A administração empurra para o contribuinte. E todos depois todos ao molho e fé em Deus. Ou seja, com estas coisas todas, o que dá? Dá problemas. E dando problemas, quem é que quando há problemas de doença, sobra para os hospitais. Aqui sobra também para os hospitais do direito chamam-se tribunais. Portanto, isto dá litígio, dá conflito, dá patologia e, portanto, a patologia vai para o tribunal. Por isso é que os tribunais passaram a ter um papel, enfim, superlativo e
uma bolha que nunca mais se resolve. Todos os países têm hoje pendências que nunca mais acabam. Isto não é solução. Portanto, estão a ver. Por isso, aquilo que era um ator eventual nos tribunais, hoje passou a parecer quase um ator natural. Quase tudo vai ter aos tribunais, o que é gravíssimo. Isto, eu estou a falar nisto um bocado genericamente, e fazendo um pouco de caricatura, mas é um pouco assim. E, portanto, também há aqui esta questão. Depois, problemas mais prementes. E eu, dentro de 3 minutos, vou acabar a minha exposição, que é um problema que hoje é que todo o sistema fiscal, o Estado fiscal, assenta num mundo físico muito estável, consolidado. E hoje não, hoje as realidades económicas, uma boa parte delas, e cada vez mais, prescinde do mundo físico. Portanto, o fisco, a administração fiscal, a Receita Federal, tem cada vez mais dificuldades em encontrar uma realidade física sobre a qual possa incidir os impostos. Isto começa logo pelo legislador, depois a aplicação. E, portanto, como não consegue tributar estas realidades físicas, normalmente vai para outras. Quer dizer, como não consegue tributar estas realidades não físicas, portanto, estas realidades digitais, então, conclusão, a tendência é para reforçar a tributação nas realidades físicas. Portanto, a pressão fiscal tende a concentrar-se nas realidades físicas. Por isso, o património, os salários, aquilo que há ainda, etc., sobram verdadeiramente, na renda sobram os salários, enfim, salários que não sejam nómadas, digitais, etc., e sobram depois os imóveis, porque os imóveis ainda ninguém leva debaixo do braço, pega debaixo do braço e vai embora para o outro lado. Mas, portanto, é natural que há uma certa concentração da tributação nestas realidades físicas para compensar a não tributação, que cada vez é maior, que se verifica em relação à realidade, às crescentes realidades não físicas. Portanto, tudo isto quer dizer, ou seja, todo o direito fiscal foi construído no século XIX e século XX, e todo o direito tributário, em larga medida, assenta numa estrutura, numa infraestrutura, numa underground, que hoje está, em larga medida, posto em causa. E, portanto, isto não é brilhante, mas é, como sou do passado, e, enfim, eu quero crer que os valores que serviram de êxito no passado sejam replicados agora noutras condições. Temos que nos adaptar, não podemos ter o rigor daquelas épocas. Mas a outra coisa é, pronto, a ideia da revolução, não se vai tudo ao ar e pronto, logo se vê. Já aconteceu assim. O Império Romano foi ao ar. Desapareceu. Claro que depois a sociedade andou para trás, a sociedade, estou a falar da sociedade europeia, andou para trás 3 séculos. Vieram os bárbaros, em Portugal, os suevos e depois os visigodos. É certo que os visigodos construíram o primeiro código de direito visigótico, nacional, mas ficaram por aí. Em relação aos romanos, sempre não sei quantas gerações. Depois, tivemos uma fase boa, novamente, os árabes. Ao longo de séculos estiveram cá na Península, na Espanha tiveram 6. Na Península, quer dizer, na Espanha estiveram 6, portanto, em Portugal, o Algarve foi em 1200 e tal que foi libertado, portanto, menos, 3 séculos. De qualquer maneira, os árabes eram o topo da civilização. Aqueles árabes que estiveram na Península eram o topo da civilização, aliás. E eles é que nos deram notícia, os filósofos árabes é que deram notícia de que tinha havido uma grande civilização greco-romana antes, nós já nem sabíamos. O Avicena, o Averroes, ou seja, de todos os poetas árabes e tal. Depois veio a Idade Média, outra vez, está a afundar. Finalmente veio Firenze, veio o Renascimento da cidade das flores, Florença. E começámos a andar para cima, com alguns precalços e tal, mas chegámos assim até aos anos 80 do século XX. Aí foi sempre a andar para a frente. Estamos a falar da civilização ocidental. Agora, isto está a andar para trás. Ou melhor, ou estamos a andar para a frente, mas tão devagar que somos ultrapassados. É outra maneira de dizer a mesma coisa.
E, portanto, é nestas circunstâncias que estamos, quer dizer, portanto, estamos no momento em que as realidades que conhecíamos e a construção jurídica, política, social, etc., que fizemos sobre elas, enfrentam hoje grandes problemas. Confrontações com problemas complicados. Não sabemos como resolver. Também não sei. Aliás, a minha função é mais dizer os problemas do que resolvê-los, aliás. Mesmo que quisesse, não resolver agora. Não faz mal adaptar para os problemas. Estes são os problemas que eu, enfim, aqui referi. São apenas uma maneira de ver as coisas. Há outras, tão legítimas como esta, mas de qualquer maneira é isto que me apraz trazer aqui. Agora fico à disposição para a parte mais interessante, que é o diálogo. E o confronto de ideias. Isso é que é fundamental. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, pela participação. Quando o senhor fala, a gente fica com a real sensação de estar diante ali de falas importantes para a fundação do próprio Estado, não só do Estado fiscal, mas com o Estado de uma forma geral, sempre fica essa sensação. E aí, assim, eu tenho pergunta aqui para o senhor, uma pergunta de forma específica, no assunto que o senhor já tangenciou, e diante da importância da sua participação, conclamo aos ouvintes, né, aos participantes, que mandem perguntas pelo chat, que eu posso ler aqui para o senhor, né, poder responder, porque as suas falas, elas despertam questões em cada um dos procuradores, eu tenho certeza disso. Vou passar só uns pontos importantes aqui que eu considero realçar para a realidade das procuradorias estaduais, que é o seguinte: o senhor começa a delimitar, o objeto da sua palestra lá é o Estado fiscal como fundação do Estado de Direito, e o senhor começa a delimitar qual é esse Estado de Direito, é exatamente o Estado de Direito fundamental, para que não haja confusões, né? E daí, por que é o Estado de Direito fundamental? Porque o indivíduo que vive nele, ele é livre e responsável, ou seja, ele vive para realizar-se. Então, há uma mistura de liberdade e responsabilidade. Isso aqui me toca muito na filosofia de São Tomás de Aquino, para quem o indivíduo livre é aquele que tem inteligência e razão, porque o indivíduo dotado de inteligência e de razão, ele não é escravo dos próprios sentimentos, né? Dos próprios anseios. Ele consegue ter autocontrole. Bom, e o senhor faz ali um apanhado muito importante entre distribuição primária, que seria a distribuição feita pela alocação de recursos no mercado, e a distribuição secundária, que seria a redistribuição do poder fiscal. E aí aponta lá o exemplo dos países escandinavos, né, dos nórdicos, em que há uma boa distribuição primária, e aí o papel redistributivo fiscal, ele acaba não tendo tanto peso, não sofrendo tanto, porque as coisas já funcionam bem pelas dinâmicas do mercado. Bom, o ponto que eu queria chegar aqui é que no ponto 5, o senhor fala sobre a Primavera Árabe e conta a lei do pão, né? Essa lei do pão, para a gente que estuda a lógica econômica... Isso foi uma curiosidade, não é só para... Pode falar. Sim. A lei do pão, chamamos de... É algo que eu tenho particularmente chamado a atenção dentro dos ambientes que eu falo, em especial na Procuradoria, porque chamamos isso de a tragédia dos comuns. O que seria a tragédia dos comuns? O orçamento público, as finanças públicas, embora sejam considerados bens públicos pelo direito, de um ponto de vista econômico, são caracterizados como bens comuns, ou seja, bens que têm baixa rivalidade. A rivalidade é o quê? Quando eu uso algo, eu reduzo a quantidade de outra pessoa usar. Então, o orçamento público tem uma alta rivalidade. Quanto mais se usa, menos se sobra para outro usar. E baixa excludabilidade, ou seja, você não consegue excluir outras pessoas da utilização. Então, quando nós temos bens de alta rivalidade e baixa excludabilidade, como é o orçamento público, e estamos diante de pessoas racionais que tendem a otimizar seus próprios ganhos, o que acontece? A tragédia, a dissipação. Então, a Procuradoria Estadual, quando parte de um viés de defesa do Estado, tem que fazer uma defesa contra a banalização do Estado. Porque quando o Estado se alastra os bens comuns, ele não consegue cumprir seus papéis,
onde há uma extrema necessidade. Esse é chamado de tragédia dos comuns, é bem o caso da lei do pão. Bom, o senhor fala sobre a distinção de tributos bilaterais e unilaterais, e isso é muito caro para as procuradorias estaduais por uma razão específica. O senhor até menciona que existem algumas figuras tributárias que nada mais são que impostos, mas que recebem outra roupagem. Bom, o Estado de Minas propôs uma ADPF perante o STF, que é a ADPF 523, foi proposta em 2018. Qual era o objeto? O objeto seria a desidratação do federalismo brasileiro por conta de uma prática da União. Embora essa ADPF tenha sido proposta pelo Estado de Minas, por meio do COMPEG, todos os demais estados da federação aderiram ao polo ativo. E o que aconteceu? Por exemplo, no ano de 94 a 2002, a carga tributária do Brasil subiu de 24% para 35%. No mesmo período, a União aumentou a carga tributária das contribuições de 11% para 48%. Só que nós temos um modelo em que há uma repartição de tributos no Brasil, uma repartição de receita tributária, mas salvo a CID, que é uma contribuição específica nossa, só se reparte impostos. Então, assim, há uma concentração de impostos na União que tende a ser repartido. O que a União fez? Ela aumentou a carga tributária, contudo, nas contribuições que não são repartidas. E, por conta disso, o Estado de Minas entendeu que haveria uma desidratação da federação, porque havia uma centralização de recursos na União, e propôs essa DPF, que foi, como eu disse, os demais estados da federação aderiram ao polo ativo, e hoje nós temos uma reforma tributária em discurso no Parlamento brasileiro, e essa é uma questão cara, né, que é exatamente a crítica que o senhor faz, que usa-se espécies tributárias para esconder que nada mais é do que um imposto. Eu não posso deixar de falar que, nesse período, foi aprovada ali a desvinculação das receitas da União, em que se permitiu que as contribuições, que 30% das contribuições tivessem destinações gerais, ou seja, nada mais é do que impostos mesmo, né? Para o custeio de serviço geral. Bom, e aí o senhor passa ali para os desafios do Estado fiscal e elenca lá o problema estrutural, político, problema financeiro, problema ambiental. Bom, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor bem desenha o dever fundamental de pagar impostos, né? E até fala em dever fundamental de não pagar impostos, desde que os impostos não tenham sido devidamente constituídos. Bom, a OCDE, ela tem um relatório que é de 2019, teve um update agora em 2022, que trata da administração tributária 3.0, e que a OCDE coloca uma diretriz ali de que de se avançar na administração tributária, de modo que a tributação por meio de tecnologia aconteça em tempo real. Como eu até uso a metáfora do carro com piloto automático, né? Então, o contribuinte, ao praticar seus atos cotidianos, automaticamente já pagaria imposto por meio do sistema de tecnologia, né? Bom, e aí há um amplo debate se isso se adequa a cada ordenamento jurídico. No caso do Brasil, nós temos ali o dever fundamental, né, de pagar impostos, e temos algumas leis, por exemplo, a LGPD, que é uma lei de proteção de dados que nós temos aqui para proteger a privacidade do contribuinte, além do chamado sigilo fiscal. A minha pergunta é o seguinte: o senhor considera que esse avanço para uma administração tributária que utiliza, por meio de tecnologia, tributação em tempo real, isso seria compatível com o dever fundamental de pagar imposto, tal como o senhor enxerga ele? Bom, essa é a minha pergunta. Por fim, professor, uma outra apontada que eu faço aqui com os colegas, né, colegas procuradores, é que a arrecadação tributária, ela não depende exatamente da atuação da Procuradoria Fiscal, né? Dentro da Procuradoria nós temos vários ramos, um contencioso, uma Procuradoria Ambiental, outra parte consultiva, legislativa, e a Procuradoria Fiscal que cuida da tributação. E essa arrecadação, ela é impactada muito pela forma como o Estado lida com o contribuinte. E aí, me parece ser sindicável, ou seja, que as outras áreas da Procuradoria, por exemplo, a Procuradoria Consultiva ou a Procuradoria Legislativa,
adentre essa questão quando o Estado submete políticas públicas ou medidas legislativas que vão gerar perda de arrecadação, que vão gerar evasão fiscal por fuga do contribuinte, né? O senhor bem falou que o contribuinte ali é um ser livre e responsável, e me alarma um dado que eu vi recentemente, que foi publicado pela ONU, um dado da Freedom House, que na geopolítica atual, 7 a cada 10 pessoas no mundo vivem sob regimes autoritários. É um dado que realmente me alarmou. 7 a cada 10 pessoas no mundo vivem sob regimes autoritários. E não por acaso, o que tem acontecido? A tal digitalização da economia com o também chamado profit shift, né? Que é essa migração de rendas de forma automática, de forma muito rápida, com meio de tecnologia, para paraísos fiscais. Então, quanto mais o mundo caminha para um regime autoritário, menos se consegue arrecadação tributária. E aí, eles têm falado muito isso com os colegas procuradores, de que a arrecadação depende não só da Procuradoria Fiscal, mas também das demais áreas que atuam, principalmente aquelas que lidam diretamente com políticas públicas. Bom, há alguma pergunta no chat? Não, eu acho que podemos encaminhar para o professor responder as que você fez, Felipe. Tá. Então, professor, a pergunta que eu fiz foi essa, se o senhor considera que esse automatismo de cobrança de tributo por meio de tecnologia, em tempo real, se o senhor considera isso compatível com o dever fundamental de pagar impostos. E, novamente, agradeço, bom revê-lo, parabéns pela sua explanação, e muito obrigado também à PGE do Mato Grosso pela oportunidade. Muito obrigado. O senhor está sem som, professor. Não estamos te ouvindo. Muito obrigado, Sr. Dr. Filipe, pelas considerações e perguntas que fez. Eu vou aqui tentar fazer algumas, até complementar algumas coisas que disse, porque posso ter sido menos bem entendido, porque, de facto, isto é muito sintético e as coisas... Eu falei de muitos aspectos que exigem muita mais reflexão e muita mais explicação do que aquela que eu aqui sumariamente dei. Quanto à ideia de responsabilidade, é uma ideia que é da pessoa. Se essa pessoa não for responsável em relação aos outros, não é possível viver em comunidade. Se eu só tiver direitos, alguém só tem deveres. Se eu tiver direito a alguns caprichos, os outros são sujeitos desses caprichos. Bom, há certos regimes em que é assim, há uma pequena... Lá na Coreia do Norte há um pequeno grupo de pessoas que mandam no resto. São os donos daquilo, são os donos das vidas e das pessoas. Mas se calhar nunca tiveram outro. A humanidade já foi assim. Isto dá mais a ligar à questão que eu acabei por não responder. Quer dizer, eu falei nas primeiras aulas, era para criticar o Ocidente, que teve a ideia de que podia universalizar o seu regime e impor aos outros. Era essa a crítica que estava subjacente, mas depois acabei por contar a história do pão e deixei o resto da história por contar. Mas, portanto, quero dizer, essa sobranceria do Ocidente, que o modelo dele é possível ser universalizado, isso é que está mal. Os povos têm direito a escolher o seu modelo, não têm que ser ocidentais. Nós estamos assim, há 2000 e tal anos que há uma cultura que se admite nesse sentido. Mas a Rússia nunca foi ocidental. A Rússia nunca soube o que é o humanismo. Pouco, São Petersburgo e pouco, mas não passou para lá o Renascimento. Apesar de ter a igreja ortodoxa e tal, mas é um outro mundo, do ponto de vista da cultura da humanidade, o Renascimento, essa coisa toda que deu origem a estes valores políticos, à centralidade da pessoa, a centralidade lá é do Deus. Por acaso o Deus na Terra, lá chama-se Putin. A centralidade é Deus. Sociedade teológica, teocrática, como são as árabes e tal. O Ocidente também já foi um pouco assim. Embora sempre a pessoa, sempre a partir do cristianismo, sempre a pessoa tem uma certa posição de primazia. É daí que veio o conceito ocidental de Constituição. Mesmo os atenienses e essa gente toda era essa ideia de que era a pessoa. A pessoa com medida de todas as coisas. Isto tem a ver com o primato da pessoa. Portanto, o Ocidente, quer dizer, os outros povos têm direito a ser diferentes. Agora não nos podem impor a maneira deles a nós e nós a eles. O que tem que haver é reconhecimento mútuo em
lógica de reciprocidade. Ponto final. Agora, a China sempre foi assim. A China nunca quis impor-se a ninguém, mas agora quer. Agora tem a possibilidade de dominar o mundo. Nunca teve. O horizonte da China era aquela zona. O Gengis Khan e tal andou cá para o Ocidente. Mas hoje tem outra perspectiva. Agora, o que tem que ser, eles têm direito ao seu modo de vida, respeitar e nós respeitá-lo. Mas não têm que nos eliminar nós e nós eliminar eles. E o Ocidente, com a sua ideia de que o Estado democrático e tal era universalizado, em certa medida teve essa sobranceria que não está certo e que deu mal, como ficou. Até porque essa coisa da universalização dos direitos fundamentais é complicada. Não há pão no mundo para todos. Então, pelo menos pela maneira que está distribuído. Quando eu escrevi sobre direitos fundamentais em 1978, há algumas reflexões críticas sobre direitos fundamentais. Tinha sido feito um estudo em Barcelona. Se fosse universalizado o modo de vida ocidental, para quanto tempo é que havia dinheiro para gastar? Acho que era 2 meses. Se o modo de vida fosse universalizável, pronto, acabava. Portanto, quando eu dizia os direitos fundamentais são universalizáveis, no sentido de que não podem ser discriminados por razões subjetivas, mas não é universalizável, não é possível. Nos começa uma administração central e distribui todos. E tendo em conta a população do mundo e a produção, em certa medida, seria contingente de miséria. Portanto, era essa a questão que eu queria acrescentar, portanto, que houve aí portanto, às vezes, quando certos regimes criticam o Ocidente, tem razão. O Ocidente também teve uma certa ideia imperialista, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim e da implosão da União Soviética. Era com as melhores intenções, está bem? Mas com as boas ou más intenções, dominaram o mundo, mas não ficou muito bem. Depois, quanto ao problema da redistribuição, falou em benefícios fiscais. Benefícios fiscais é uma maneira de dizer, porque eu até sou contra os benefícios fiscais. A maior distribuição é através de despesas diretas. Aliás, eu prefiro as despesas diretas, porque são contabilizáveis, não são despesas passíveis, vão todos os anos ao orçamento, outra vez não, os benefícios fiscais tendem-se a perpetuar, e, portanto, há uma série de razões, aliás, os economistas falam disso, para que as ajudas diretas sejam preferíveis às ajudas fiscais, porque as ajudas fiscais tendem à habituação, tendem a ser pouco transparentes, tendem a passar de orçamento para orçamento, porque tem que ir ao orçamento, está aprovado, tendem a ser renovadas, tendem para a perpetuidade, etc. Portanto, distribuir há de maneira de distribuir, nomeadamente, pode ser até dar bens alimentares. Há outra maneira de distribuir, bens em espécie, em casas, ou rendas mais baratas, há muita maneira. Os claramente serão sempre subsídios ou entregas. Portanto, não fica essa ideia de que eu já fui mais ingênuo em relação aos benefícios fiscais. Convenci-me de que a maior parte dos benefícios fiscais são obtidos pelos grupos de pressão que têm maior poder e, portanto, normalmente os benefícios fiscais, de maneira geral, tirando aqueles que são estímulos fiscais contratualizados em que, de facto, a empresa faz um determinado investimento, num determinado montante, cria determinado posto de trabalho, faz encomendas à indústria nacional, etc., cria empresas satélites dessa, etc. Aí está tudo contabilizado, sim senhor. Isso são raros, será o caso da Europa e Portugal, criam não sei quantas empresas satélites, produziram não sei quantos modelos de Volkswagen, etc. Tudo bem, mas não sendo esses os chamados benefícios fiscais automáticos, sou totalmente contra, porque isso só cria distorções. Portanto, há outras maneiras de distribuir. Claro que o Estado está lá. O Estado é para isso. Quando veio a pandemia, houve algumas ideias aí de um certo, o tal liberalismo, não é liberalismo nenhum, e tal, o Estado intervir. Não, numa situação de crise, de emergência, o Estado deve intervir. Então, para que serve o Estado, se não é para isso? Isto não é preciso ser a favor do Estado ou do mercado. O Estado serve exatamente para isso. Serve exatamente, pelo menos, para as situações em que estamos em aflição. Aliás, ainda hoje há um bocado ouvi que está a ser criticado o governo turco porque não está a agir adequadamente relativamente àquela tragédia. Nestas circunstâncias, os Estados têm que ter capacidade de responder, mesmo aumentando o déficit, a dívida, etc., etc. É para isso. Lá está. Infelizmente, os Estados, de maneira geral, em relação à pandemia, suspenderam os critérios da dívida e do déficit, etc., aqui a União Europeia, e tudo muito bem. O que é que serve o Estado? Se não é para
quando nós precisamos dele. Isto não tem nada a ver com mais Estado ou menos Estado. O Estado é necessário. O Estado está lá para nos servir, não ao contrário. Portanto, também nesse sentido. Tanto é criticado o Estado por estar sem dever estar, como por não estar quando deve estar. É exatamente a mesma coisa. Não é quando menos Estado, não. Nem é menos, nem é mais. É o Estado que deve ser necessário em função das necessidades e em função de quem nos governa. Quem nos governa pode ter intenções mais Estado, outro tem menos. A opção, o eleitorado elegeu, acabou. Depois, quanto ao avanço tecnológico, bem, isto tem sido muito discutido em relação às tecnologias. As tecnologias, eu falei do aspecto mau relativo ao fiscal, mas a tecnologia tem sido altamente favorável à cobrança de impostos. Em Portugal, aliás, ganhámos vários prémios. A autoridade tributária ganhou vários prémios para implementar sistemas informáticos de tributação. A coisa funciona bem em Portugal. Porque é o dinheirinho. Funciona muito bem. Tudo. Faturas eletrónicas, declarações eletrónicas, liquidações eletrónicas. Neste momento, uma boa parte da população recebe já pré-preenchido ao imposto da renda. E se não houver nada, é descarregado e pago ou recebe, consoante. E, portanto, isto tem funcionado muito bem. Isto deve ser utilizado. Aliás, o Goldberg, um autor americano, tem uma coisa que é uma nova, eu não sei como se chama o livro, em inglês, naturalmente, e ele propõe uma tributação da renda nos Estados Unidos e que seja uma coisa tudo automática entre a empresa, o banco e o IRC, Internal Revenue Service, portanto, a Fazenda ou a Receita Federal. Através de um modelo tipo IVA da União Europeia. Não funcionou, mas está aí, o livro está aí publicado. É possível e deve ser utilizado. As tecnologias. Aliás, em Portugal já faz tudo em tempo real, já se faz, na parte das coisas. Nesse ponto de vista tecnológico, Portugal, nessa coisa de transição digital e também na transição ecológica, Portugal está bastante avançado. Basta dizer, por exemplo, mas ecológicas, Portugal tem 30 barragens, 30% de eólicas e 30% de gás, e à volta de 5% das solares. Portanto, na transição digital, como na transição ecológica, Portugal não está mal. Mas onde está melhor é a administração fiscal. Aí foi onde ela funciona tudo bem. Claro que depois há os actos e tal, mas tem funcionado, de maneira geral. E, portanto, com grande interação entre os contribuintes e a autoridade tributária. É certo que uma boa parte dos portugueses não pagam impostos nenhum. São pobres. 4 milhões não pagam nada. Não pagam imposto de renda. Porque é um país pobre. Não sei que nos pode dizer isso. Portugal é pobre, pequeno e fraco. Os nossos políticos pretendem vender forte, rico e grande. Mal para eles e para nós. Porque a primeira maneira de curar a doença é reconhecê-la. E depois tomar os medicamentos. Se elas dizem que não têm doença nenhuma, pronto, estamos feitos. Portanto, quanto a isso, quanto às tecnologias, elas podem servir muito bem. Agora, estas tecnologias, as tecnologias estão a funcionar fundamentalmente em ambiente nacional ainda. Claro que na União Europeia, por exemplo, em relação ao IVA, também já sabe, conseguiu-se imenso, porque o imposto sobre o valor acrescentado tinha níveis de fraude enormes. Bilhões, como vocês dizem, bilhões de, sei lá, na Inglaterra, no ano, 5 bilhões de fuga ao imposto do IVA, quando o IVA era comunitário. Mas eu não tenho o IVA, não comunitário, mas agora, pronto, é o deles, o IVA é de cada país, embora tenha um regime comum da União Europeia. E, portanto, aí também se funciona muito. Agora, era importante que houvesse esse mecanismo a nível global. E, sobretudo, conseguisse os alertas. Imediatamente tributar a pessoa. E a pessoa devia ser tributada pelo que tem. Aliás, o caso dos crimes, os crimes económicos, é inacreditável. Ninguém deve ir para a cadeia por crimes económicos. Um indivíduo que pratica um crime económico é património dele e dos anos anteriores, dele e da família, logo imediatamente fora dele. Logo capturado. E depois pagar uma multa. Isso é que, mas não querem, porque é evidente. Dão um golpe no baú e depois vão 2 anos para a cadeia e ficam problema resolvido. Não pode ser. Aliás, já escrevi também sobre isso. Princípios de direito fiscal e os bens jurídicos dos crimes tributários. Vamos lá. Responder aos crimes económicos com pena de prisão, privativa de liberdade, isso é uma coisa da Idade Média. Deve ser o contrário dos atos. Ele roubou, deixa-lhe roubar o que ele roubou e mais uma parte para pagar. Mas deve ser logo. E por isso não havia as mesmas garantias que há para a liberdade física. É logo. E depois,
Se tens razão, reclamas. Mas é que ninguém quer isso. Porque os ladrões, a Associação dos Ladrões e da família Corleone, normalmente estão associadas nos governos. Portanto, mais ou menos. Não é pagar. Portugal também, o Brasil tem uma situação de corrupção estrutural e Portugal também tem. De menor dimensão, mas tem. E todos os países do Sul têm. Espanha, Itália, Malta, Chipre, Grécia, bem, já não falo depois na Roménia, na Bulgária, depois Ucrânia, aquela gente toda. Lá para o outro lado, é melhor dizer que só há corrupção. Lá para o lado da corrupção, para o lado da corrupção. Portanto, até que é o problema. Portanto, mas eu acho que a tecnologia pode fazer muito agora. É como os atores são globais, esses atores, esses grandes atores que fogem de crimes e fazem, etc., são globais. E como a resposta continua a ser nacional e diversificada, é evidente que os Estados Unidos têm a capacidade de perseguir esses traços do que outro país pequeno. Por isso era muito importante a cooperação internacional neste domínio. É certo que já se fez alguma coisa, isso contra o tráfico de armas, de troca, etc., etc. Agora em Portugal, como sabem, todos os dias, na costa portuguesa do Sul e na Galiza, etc., são barcos e barcos de droga. Eu acho que eu só apanhou alguns. Todos os dias. É uma coisa inacreditável. E bem, alguns são brasileiros também, mas bem daí do Peru, da Colômbia, desse centro, é que a maior parte da droga. É evidente que a tecnologia pode fazer muito. E acho que no direito fiscal tem-no feito. Em Portugal, a cobrança dos impostos é a coisa mais eficiente que há em Portugal. É a única coisa que funciona. 100%. Porque aí ele deita a mão e depois nós é que temos que ir atrás. Às vezes, um dos grandes problemas que há é que essas tecnologias facilitam imenso o abuso do poder da autoridade tributária. E depois vem lá o problema do algoritmo e tal. Mas, atenção, acho que foi ontem o Supremo Corte americano considerou aceitar um pedido relativamente ao algoritmo. Felizmente, acho bom que se faça assim. Porque os algoritmos não caem do céu. Alguém os fabrica. Bem, já falei demais sobre isto, não sei. Mas não há mais perguntas. Aqui no chat, aqui, não sei se são perguntas. É tudo a dar parabéns, está bem. Fico satisfeito com os parabéns, mas gostava mais das perguntas. Deixa eu ver. Mas há uma pergunta. Bem, vocês têm outros painéis, certamente. Sim, professor, né? Aqui ainda vai ser meio-dia aqui em Cuiabá, então agora a gente já vai... Vamos almoçar. Tem toda a razão. Peço desculpa. Imagina, professor. Foi um grande prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma grande honra poder fazer essa conexão aí Cuiabá-Portugal. Poder ouvir o seu português foi ótimo e os ensinamentos. Agradeço também ao Dr. Felipe pela presença, pela contribuição com a palestra e também por ter feito esse link, essa comunicação com o professor José. Foi uma manhã muito produtiva para nós. Espero que o doutor tenha gostado de estar aqui no nosso evento. E é isso, gente. A gente finaliza esse segundo painel de hoje e amanhã o nosso evento retorna às 19 horas de Brasília, com a palestra do Dr. Flávio Amaral Garcia, sobre consensualidade no direito público. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora. Até mais. Não estamos te ouvindo, professor. Não estamos te ouvindo. Não conseguimos te ouvir, professor. Vou liberar. Se o senhor quiser falar de novo, não estamos te ouvindo. Vou dizer que muito obrigado por tudo e bom almoço. Era isso. Obrigada, professor. Até mais.